Olá pessoal, eu sou a professora Laís Azevedo e vocês estão seguindo a linha. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre a geometria descritiva. Vamos fazer uma primeira introdução. O que é a geometria descritiva? É uma ciência, uma área da matemática, que vai estudar como representar objetos tridimensionais, ou seja, figuras espaciais, no plano bidimensional, que vai ser o plano do papel. É uma ciência criada pelo matemático Gaspar Monge, no século XVIII, e aí, esse sistema criado por ele ficou conhecido como sistema mongiano. No sistema mongiano, é aplicada o tipo de projeção cilíndrica ortogonal. A gente já viu sobre isso na aula anterior, sobre projeções. Mas, recapitulando, o que seria basicamente as características? Projeção cilíndrica, porque os raios projetantes, ou as linhas projetantes, ou os raios de projeção, eles vão ser paralelos entre si. E é ortogonal porque também é perpendicular ao plano de projeção, ou aos planos de projeção nesse caso aqui, certo? Então, nesse sistema aqui, o sistema mongiano, também o objeto ele fica predominantemente paralelo ao plano de projeção, para poder se projetar neles, tá? Então, o que Monge basicamente criou? Esse sistema, que é também chamado de sistema diédrico, porque ele vai ser formado por diedros, que aí ele é composto por dois planos básicos, o plano vertical e o plano horizontal, que se cruzam perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus, tá? A gente também pode chamá-los de PH, plano horizontal, e PV, plano vertical, ou alguns autores nomeiam como Π, o horizontal, e Π', o vertical, ou ainda tem autores que chamam Π1, horizontal, e Π2, vertical, certo? Então, nesse sistema de Monge, nesse sistema diédrico, como eu falei, como foi que ele pensou? Tem esse cruzamento desses planos, eles se cruzam numa linha que é chamada linha de terra, tá? E essa linha vai dividir, então, esses planos em 4 semiplanos. Em cima, nós vamos ter o semiplano vertical superior. Embaixo, o semiplano vertical inferior. O horizontal, por sua vez, vai se dividir em semiplano horizontal anterior, antes, e o semiplano horizontal posterior, fica aqui atrás, tá? E, além disso, essa divisão desses planos vai gerar regiões, 4 regiões, que então são os chamados diedros, certo? O primeiro diedro é essa região que fica à frente do plano vertical e acima do horizontal. O segundo diedro fica atrás do vertical e acima do horizontal. O terceiro vai ficar atrás do vertical e abaixo do horizontal. E o quarto vai ficar à frente do vertical, mas abaixo do horizontal, tá? Sempre nessa ordem aqui: primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Vamos para frente. Quando a gente vai colocar um objeto tridimensional, a representação tridimensional para o papel, então a gente vai passar do sistema diédrico espacial para o que a gente chama de épura. Então, a épura nada mais é do que o resultado de um rebatimento desses planos um sobre o outro. Então, como é que ocorre isso? O plano horizontal, ele vai girar, enquanto o plano vertical vai permanecer intacto. Então, vai girar com o semiplano horizontal anterior para baixo e automaticamente o posterior para cima. E aí, fechando, nós vamos ter um plano único, que vai coincidir o semiplano vertical superior, que é esse que já estava aqui em cima, com o horizontal posterior, que era esse de trás que subiu. E aqui embaixo vai coincidir o horizontal anterior, que foi esse que estava na frente e baixou, com o vertical inferior, que era o que já estava aqui embaixo, certo? Como é que fica isso quando a gente tem um objeto? E aí a gente tem dois diedros que são referências para a projeção dos objetos, tá, gente? O primeiro diedro e o terceiro diedro.
Aqui no Brasil, a nossa referência é a mesma da Europa, que usa o primeiro diedro. Já no próximo slide, vocês vão ver que nos Estados Unidos, no Canadá e alguns outros países, eles usam como referência o terceiro diedro. E aí vocês podem se perguntar, por que não o segundo nem o quarto, professora? Porque quando você projeta no segundo ou no quarto diedro e a gente faz esse giro para transformar a épora, acaba que duas projeções elas se encontram no mesmo lugar. Então fica muito confuso representar dessa forma. Já no primeiro e no terceiro, não. Cada representação fica de um lado da épora, né? Um fica acima, outro fica abaixo da linha de terra. Então não tem essa confusão. Por isso que esses dois diedros são os escolhidos, tá certo? Então vamos entender um pouquinho aqui como faz. Eu coloquei aqui um objeto simulando mais ou menos como se fosse uma casinha. E aí você vai projetar esse objeto frontalmente, ó, olhando ele de frente. Como é que ele se projeta no plano vertical? Ele se projeta com o desenho aqui, ó, dessa face aqui, certo? Dessa face frontal. É também chamado, lá nas vistas ortográficas, de vista frontal. E a outra projeção é olhando ele de cima. Então, você vai projetá-lo aqui no plano horizontal, certo? Que aí ficou como se fosse aqui, ó, a planta de cobertura dessa casinha, tá? O telhado da casinha. Que nas vistas a gente chamaria de vista superior ou de topo, certo? E aí o que é que acontece? Ficou aqui o desenho da projeção horizontal da edificação desse objeto e aqui a projeção vertical do objeto. Para fazer a épora, girou esse semiplano para baixo e esse automaticamente girou para cima. Então, ficou esse resultado aqui em épora. Então, a projeção vertical em cima e a projeção horizontal embaixo. Isso aqui sendo no primeiro diedro. Vou mostrar aqui para vocês em formato de animação. Então, vejam, a gente tem aqui o objeto. Eu vou ter a projeção do objeto, tá? A projeção vertical do objeto. Depois eu tenho a projeção horizontal do objeto, tá? E aí ficou o resultado, certo? Vamos parar. Então, para a gente fazer a épora, o que é que vai acontecer? Esse plano aqui, ele vai precisar girar. Então, vamos simular aqui para vocês como é que vai ser esse giro, né? Então, seria nesse sentido aqui, esse plano aqui, ele vai girar para baixo, até coincidir. E aí fica essa situação aqui da épora, certo? Como eu mostrei lá nos slides. Vamos voltar. Agora, como seria isso no terceiro diedro? Então, no terceiro diedro, a gente tem aqui o objeto, e aí, diferente do primeiro, ó, vamos voltar um pouquinho. Não tá. No primeiro, a gente tem o observador olhando o objeto, ele olha direto para o objeto e depois tem o plano. E aqui a projeção no plano, tá? Então, a ordem é observador, objeto, plano. Já no terceiro diedro, não é assim, é o contrário, é observador, plano, objeto, tá? Mas a gente projeta ele do mesmo jeito aqui. Então, veja, a mesma projeção, a casinha aqui, a frente da casinha aqui, e essa projeção aqui de cima vai se projetar aqui. Então, é como se eu visse, como se fosse aqui num plano transparente, e eu vou já desenhar o que eu estou vendo nesse plano que vai estar entre o observador e o objeto. A mesma coisa aqui, tá certo? E aí, quando girar, o que vai acontecer? Esse desenho aqui, que no caso é a vista superior aqui do objeto, a projeção horizontal, ela vai girar para cima. E essa daqui vai permanecer do jeito que está, para formar a épora. Então, a épora vai ficar a projeção horizontal em cima, né? A vista superior em cima, e a vista de frente, a vista frontal, embaixo, que é a projeção vertical do objeto. Exatamente oposto do que ocorria
no primeiro diedro, que era vertical em cima e horizontal embaixo. No terceiro é horizontal em cima e vertical embaixo, tá? Vamos mostrar novamente lá na animação. Vamos agora para um objeto no terceiro diedro. Então, a gente vai ter a projeção do objeto aqui, no plano vertical, e a projeção no plano horizontal. Então, parando, aí a gente tem esse resultado, e novamente, se a gente girar, para fazer a épora, o posterior vai girar agora para cima, no ângulo de 90 graus. E aí a gente vai ter essa composição aqui de épora, certo? Com a vista superior em cima e a vista frontal embaixo, oposto do que acontece no primeiro diedro. Ok. Além disso, além desses semiplanos que formam aí o sistema diédrico, a gente vai ter também os chamados planos bissetores. Existem dois planos bissetores, são esses aqui que estão de azul. Então, como o nome diz bissetores, vocês já devem imaginar que esse nome vem da palavra bissetriz. Por quê? Lembre-se que o plano vertical e horizontal, eles formam 90 graus entre si. Os planos bissetores, eles vão passar como bissetrizes, então eles vão passar no ângulo de 45 graus, exatamente no meio, tá? Então, são dois planos bissetores. Um é chamado bissetor ímpar ou bissetor 1,3. Não é 13, tá, gente? Bissetor 1,3. Por que 1,3? Porque passa no primeiro e no terceiro diedro. Por isso que é ímpar, passa nos números ímpares, nos diedros ímpares. E o outro bissetor é o bissetor par, ou 2,4, porque passa no diedro 2 e 4, no segundo e quarto diedro, certo? Quando a gente for olhar, quando a gente for estudar os pontos na geometria descritiva, que é a próxima aula, vocês vão entender o que tem de especial quando um ponto está no plano bissetor. E por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e continuem sempre seguindo a linha.